Bom dia pessoal, bom dia Alexandre, tudo bom? Estamos aí começando essa live, vamos aguardar um pouquinho aí que o pessoal vai começar a entrar. A nossa convidada de hoje é a engenheira, estou vendo que ela já está acabando de entrar, a engenheira florestal Mariana Chukowski. Se eu falei errado depois você acerta, tá bom, querida? Veja bem, a gente vai dar só um tempinho para o pessoal começar a entrar. Eu já vou aceitar aqui a Mariana, que aí a gente já vai acertando por aqui. Aí. Olá, muito obrigada, Mariana. Oi, Pessoal, fala Elsie. para mim se vocês estão ouvindo, se tá tudo legal para vocês. Como diz a Mariana, a gente quando vem fazer live, a gente tem que ficar toda bonitona. O homem chega aqui, 2 minutinhos, né? Bom dia, Alexandre. Olha aí, Mariana, o Alexandre Yunes é o meu colega aqui, presidente da Comissão de Direito Ambiental. Alexandre, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. E com certeza você vai gostar muito do que a Mariana tem para falar. E uma coisa que tem muita gente me perguntando, mas o que é que tem a ver, né, você convidar uma engenheira florestal para falar de sustentabilidade com direito? E é um pouco isso que a gente vai conversar. Isso um pouco não, isso tudo, né? Eu vou fazer uma introdução aqui. Acho que a gente já pode começar, porque aí essa live vai ficar gravada, eles colocam depois na plataforma da ESA. Então aqui eu já faço os meus agradecimentos à ESA, a esse projeto, que a Escola Superior da Advocacia, aqui do Espírito Santo, juntamente com a OAB, eu faço parte de uma das comissões temáticas, eu sou a presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Espírito Santo. Aqui presente eu já vi o meu colega, Dr. Alexandre Yunes, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental. Nós temos várias comissões, eu não estou ao certo quantas, mas nós temos várias comissões temáticas, ou seja, cada uma comissão fala de um tema. E o direito sistêmico, ele é um movimento novo, quem foi o percussor desse movimento, não só no Brasil como no mundo, foi o juiz Sam Storck, da Bahia. Ele é um juiz de uma comarca bem no interior e ele começou a aplicar uma técnica de terapia que chama constelação familiar sistêmica nos menores infratores onde ele atuava. E por isso acabou cunhando esse nome de direito sistêmico. Porém, o sistêmico, ele tem base da metodologia sistêmica, na teoria do sistema, no pensamento sistêmico. Então, hoje, como que está esse movimento? Então, um movimento crescente dentro do direito, com esse olhar, com esse todo. Aqui no Espírito Santo, essa comissão começou em setembro do ano passado, e quem nos auxiliou foi a primeira advogada que criou essa comissão no Brasil, que é a doutora Eunice, que é a presidente da comissão em Santa Catarina. Então eu tenho muita gratidão, muita honra por ela, inclusive, ter sido a pessoa que nos auxiliou. E eu tenho dito o seguinte, que esse ano, uma das propostas da comissão era começar dentro da própria ordem, com os nossos colegas da ordem, com as outras comissões, mostrar o que é um direito sistêmico. E nós não estamos tendo uma oportunidade mais concreta para falar de sistêmico do que essa crise. Então, por causa disso, dessa situação do sistêmico, do todo, do que, para quem nunca ouviu falar de sistema, mas já ouviu falar do efeito borboleta, o que eu faço de bom reverbera, o que eu faço de ruim também reverbera. Então é por isso que eu convidei a Mariana para estar aqui e nós vamos conversar qual é o título dessa live, qual é o papel do advogado nas relações, agora na crise e no pós-crise.
Por quê? Porque nós, advogados, nós temos, dentro da lei maior do país, que é a Constituição Federal, um artigo que nos diz respeito. Que ele fala o quê? Que nós, advogados, somos indispensáveis para a administração, a administração da justiça. E nós, inclusive, nós somos invioláveis nos nossos atos quando a gente está defendendo a justiça. Então, a nossa importância dentro desse contexto que nós estamos vivendo é de extrema responsabilidade. Acho que o nome que eu posso trazer aqui é isso. E aí, eu vou passar agora para a Mariana, por quê? Como a gente está falando de sustentabilidade, a Mariana é doutora nisso. Então, nada como a gente buscar na fonte informações para a gente juntar com tudo isso que a gente está falando. Ok? Então, eu vou passar para a Mariana. Mariana, já te agradeço muitíssimo pela sua disponibilidade e a palavra é sua. Tá bom? Obrigada. Pode ir lá. Vamos lá, gente. Obrigada, Elci. Bom dia. Aqui de Curitiba, você no Espírito Santo. Eu tenho certeza que aí não está tão frio quanto aqui. Sempre um casaquinho a mais. Não, mas tá um pouquinho. Um pouquinho mais. Para nós tá friozinho. É friozinho, E, bom, nós conversamos bastante nessa semana, nos últimos dias, e o desafio de trazer dois temas que aparentemente são difíceis de mesclar, né? E são até improváveis de a gente abordar, né? E correlacionar para trazer numa mesma, né? Na mesma live, numa conversa, foi um desafio que nos encantou, né, Elci? Tanto a você quanto a mim, né? Porque a gente de cara já conseguiu enxergar essa relação e é um pouco disso que a gente quer conversar com vocês. Minha parte, eu me preocupo quando as pessoas... Eu sou professora há muitos anos, consultora na área de sustentabilidade há alguns anos, trabalho com sustentabilidade há 20 anos, né? Então, assim, nessa trajetória toda, o que eu aprendi? As pessoas ainda não estão prontas para falar sobre isso dessa maneira, porque elas sempre, quando a gente fala sustentabilidade, as pessoas pensam assim, isso aí a gente está falando de uma plantinha verdinha lá longe da minha realidade. Não tem muita relação com o que eu faço todos os dias. Tudo bem, se você pensou isso, não tem problema nenhum. É isso também. Mas o que a gente tem visto e acompanhado, né, e eu nessa caminhada de 20 anos, é que cada vez mais eu encontrei formas de relacionar, né, e de trazer a sustentabilidade como um tema que perpassa qualquer outro tema. É um exercício realmente difícil, como eu disse, de 20 anos. Então eu já não fico chateada se as pessoas olham para mim e falam tá tudo bem, eu já aceitei isso e esse é o meu desafio. Queria trazer para vocês, então assim, tem algumas pesquisas que eu acompanho há muitos anos nas áreas de sustentabilidade e uma delas que eu gosto muito é uma pesquisa que pergunta para pessoas no mundo todo, na sua opinião, quais são as pessoas, né, quem é responsável por trazer as soluções nas áreas sociais e ambientais. E sabe que, como eu acompanho ano a ano, esse número vem crescendo, mas as pessoas respondem que, na opinião delas, 43% são indivíduos. Então, em primeiro lugar, fica indivíduos, em segundo, governos. Aliás, em segundo, organizações não governamentais, não lucrativas, e em terceiro, governos. Então, assim, as pessoas, é claro, existem muitas questões sociais, ambientais, que devem ser olhadas, cuidadas, né, regulamentadas pelos governos, pelas nações, né, por todas as instâncias do governo, mas as pessoas já não esperam que tudo venha de lá. Elas esperam realmente que os movimentos venham dos indivíduos. Quem são os indivíduos? Todos nós, enquanto pessoas físicas, pessoas jurídicas, onde quer que a gente esteja desempenhando os nossos papéis.
é bem interessante, porque como eu acompanho uma série de pesquisas em tendências mundiais em sustentabilidade, esse número ele veio crescendo cada vez mais. Por que isso tem acontecido? A gente vê que agora, né, as pessoas, os chamados millennials, que há 15 anos atrás, 20 anos atrás eram só crianças, mas que agora estão no mercado de trabalho e são os consumidores e são muitas vezes os líderes que fazem as escolhas de qualquer coisa, de qual é a empresa onde eu vou trabalhar, qual é a marca que eu vou comprar, quais são as atitudes que eu vou tomar enquanto líder, não importa se é dentro de um papel hierárquico ou não, mas essa liderança ela pode ser expressa de qualquer maneira. Esses millennials, agora eles estão, como eu falei, no mercado de trabalho, né? E são as pessoas que escolhem. Então, cerca de 50% já do mercado de trabalho no mundo é feito de millennials. E numa pesquisa do finalzinho do ano passado, né, de algumas organizações, trouxeram que esses millennials cada vez mais acreditam que são as pessoas que podem fazer essas transformações. Tem uma série de coisas. E quando eles olham quais são as questões principais, fundamentais, que eles gostariam de ver atendidas, são questões voltadas a cuidados socioambientais. Cuidados, assim, a preocupação maior da vida deles, metade dessas pessoas, tanto millennials quanto geração Z, que são aquelas um pouquinho mais jovens, né? Agora aí na faixa dos 10, 12, 15, até um pouquinho as crianças, a preocupação maior da vida deles é de que maneira eu vou fazer um impacto positivo na sociedade. Bom, aí quando a gente começa a trazer essa questão, então, para o mundo do direito, né? De que maneira o advogado ou qualquer pessoa que esteja envolvida nessa área pode trazer as contribuições. Ainda bem que agora, né, faz alguns anos já, 5 anos, que eu acompanho a Agenda 2030, né? Que são os ODS, que foram lançados no finalzinho de 2015, passaram a ser incorporados pelas nações em 2016. A gente está quase na metade de 2020 e eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem a agenda. Tudo bem. Nas palestras e nas consultorias que eu presto para as organizações. Tudo bem que você não conheça. Talvez isso não tenha sido amplamente divulgado. Mas agora que você conheceu, e a partir de hoje, quando você ouviu falar sobre isso, sobre os ODS, se coloque como pessoa que pode e deve se encaminhar diante de um impacto positivo nessa direção. Então, no começo, quando eu comecei a carreira de professora, e eu levava as questões de sustentabilidade, e um pouco ainda imatura, quando eu ia, né, driblar essas dúvidas, essas questões que as pessoas falavam, falar igual o povo gosta de falar, cheia de ideologia, né? Só amor para dar. Isso. E aí como eu ainda estava assim, vamos dizer, me engajando naquilo, amadurecendo, né? Amadurecendo até os argumentos. Eu não tinha pretensão de fazer convencimento de ninguém, mas assim, eu queria levar a melhor mensagem possível. Ao longo dos anos eu fui melhorando e quando eu conheci a Agenda 2030, lá em 2015, quando ela justamente foi lançada, eu comecei a trazer isso nas salas de aula e foi assim, a melhor coisa que eu pude, porque ela materializa tudo isso que eu estou falando, que a sustentabilidade ela perpassa qualquer setor, qualquer tipo de organização, qualquer atuação que você possa ter como pessoa. Porque a gente está falando, se vocês nunca ouviram falar, não tem problema. Depois da nossa live, procurem no Google ou qualquer outro buscador que vocês queiram, Agenda 2030 ou ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando vocês encontrarem isso, vocês vão ver caixinhas coloridas, 17 quadradinhos coloridos, que falam de muitas coisas. Então, eles falam de miséria, falam de fome, falam de saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, energia, luz acessível, cidades inteligentes,
cuidado com todo o tipo de vida acima da terra, cuidado com a vida abaixo da água, mudanças climáticas. E um deles, que eu acho que talvez, né, senhoras e os senhores já tenham escutado, é o ODS 16, que fala muito focado em temas que são diretamente relacionados com a atividade das senhoras e dos senhores enquanto advogados, né? Que é paz, justiça e instituições eficazes. Desculpa, molei aqui. Paz, justiça e instituições eficazes. Então, assim, quando a gente olha uma atividade como a do advogado, por exemplo, é fácil, direto, bater o olho nesse ODS, que é o ODS 16, e ver que toda a sua forma de atuação, o seu trabalho e os seus impactos diretamente trazem contribuições para esse ODS. Mas se a gente for vasculhar um pouquinho mais, entendendo que essa agenda é uma agenda integral, holística, sistêmica, como nós bem conversamos, né, Elci? E que quando a gente mexe num quadradinho, qualquer um dos 17 quadradinhos, qualquer ODS, a gente impacta no outro, lá na ponta, a gente começa a perceber que a nossa responsabilidade é realmente muito maior. Por exemplo, você como pessoa física ou dentro da proposta jurídica, você pode olhar os 17 ODS e pensar, né, se perguntar, puxa vida, como é que eu vou impactar positivamente perante o ODS 1, por exemplo, que fala da pobreza? Não somos governo, não somos nações, grandes nações, não somos necessariamente formadores de políticas públicas que podem fornecer isso, mas de alguma forma, alguma coisa do que a gente faz no dia a dia pode também impactar essas questões. Por exemplo... Então, eu quero pegar até esse pedaço, só um minutinho, que teve uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo localizar mais, então ele colocou assim, mas os responsáveis saem os estados soberanos primeiramente. Então, eu acho que é um pouco disso daí que a gente precisa nesse momento, deste momento que nós estamos vivendo, começar a trazer essas questões para o indivíduo, porque na realidade, se a gente começar a parar nesse momento, para mim hoje, a palavra que mais faz sentido é reflexão. Porque nós estamos numa situação que temos muito mais respostas, aliás, temos muito menos respostas e muito mais perguntas. E as respostas, normalmente, elas vêm de parâmetros. Quais os parâmetros que nós temos hoje? Eles estão continuando firmes depois dessa derrocada que a gente está tendo aí? Vamos dizer assim, dessa varrida que a gente está tendo? Porque nós não estamos mais falando do Brasil. Nós não estamos mais falando de Vitória. Nós não estamos mais falando do meu bairro aqui. E nem da minha casa. Então, é nesse sentido que eu fiz essa proposta da gente trazer isso tudo. E o quanto que esse papel de nós, advogados, vai precisar de passar por um momento de uma reflexão muito profunda. Porque a gente está vendo muitos direitos sendo violados. Mas é o meu direito que é o seu também, que é o do outro, e etc e tal. E se nós continuarmos com uma prática do litígio, da beligerância, de que eu ganho o processo porque é uma prática natural. Vamos dizer assim, e aqui eu não estou condenando ninguém, eu não estou julgando ninguém. A proposta aqui da Comissão de Direito Sistêmico nesse momento é de trazer essa reflexão, porque você pode estar me perguntando, tá bom, Elci, e aí, qual é a resposta? Eu não tenho. E é para isso que eu estou chamando todo mundo aqui agora, entendeu? E aí é isso que eu estou querendo trazer, para essa reflexão. Vou só fazer mais uma fala e volto para você. Eu sempre fui muito preocupada com essas questões nesse sentido. Quando na época da qualidade total, né? Lá atrás, da qualidade total,
eu fazia parte de um grupo, quem não me conhece, quem nunca me viu, eu trabalhei 30 anos no Banco do Estado do Espírito Santo, aqui em Vitória, 20 deles dentro do jurídico. Eu fui consultora e terminei minha carreira como executiva no jurídico do Banestes e tem 3 anos que eu saí. Então, nessa época, né, da qualidade total, eu fazia parte de um grupo que era multidisciplinar, com sindicato, com um monte de gente conversando. E uma das tarefas que me foi dada, fazer uma pesquisa nas matérias que saíam falando sobre qualidade total. E lá foi uma coisa muito interessante. Sabe qual foi o resultado? Lá você não via gente. Você via uma palavra que chamava mercado. E como é que mercado anda? Como é que mercado voa? Como é que mercado faz alguma coisa? Eu trouxe essa palavra que me veio aqui agora, porque é justamente nisso daí. O que é governo, se não cada um de nós juntinho? A palavra está com você de novo, querida. Maravilha. Obrigada, Elci, por esses comentários, essa inserção. Jodemir Silva, adorei o comentário que você fez com relação aos responsáveis são estados. E eu não discordo disso, eu concordo e sabemos que é assim. Mas não são os únicos responsáveis e não são os únicos que podem trazer uma contribuição. Pode falar. Até o Riane está aqui também, que é um outro colega advogado, que está estudando muito a Agenda 2030, ele é daqui de Vitória, e ele está colocando, sim, as ações e as responsabilidades são multinível. Aí, né, vai embora, segue você. Maravilha, obrigada também. Desculpa, eu não consigo ler o nome. Riane, pela contribuição. Riane. Então, eu vou falar um pouquinho, tentando juntar um pouco da contribuição do Jodemir e do Riane. Olha só que interessante. Se nós pegarmos as 200 maiores PIBs do mundo, e eu sei que quando a gente fala PIB, a gente está pensando no PIB de uma nação, mas vamos tentar extrapolar um pouquinho. Se eu pegar os 200 maiores PIBs do mundo, 153 são de empresas. Então, a gente começa a olhar que as empresas e as organizações têm um papel fundamental e têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Quando a gente fala que ele tem impacto na vida das pessoas, se a gente buscar essa relação com aqueles 17 quadradinhos, do que a gente está falando? A gente está falando impacto em renda, emprego, educação, saúde e bem-estar, desenvolvimento econômico. A gente está falando paz, instituições eficazes e tudo aquilo lá junto. Então a gente começa a compreender que não são só os estados que têm esse poder, né, e essa possibilidade de influenciar. Então, ok, falar de responsabilidade, mas vamos falar um pouco também das possibilidades, né? A gente tem visto nesse momento agora de isolamento social, né, dessa pandemia do Covid, como que as organizações estão se comportando, né? E eu tenho certeza que as senhoras e os senhores têm visto exemplos lindos, maravilhosos de solidariedade até. Tá? E eu queria trazer um pouco das questões de responsabilidade social das organizações. E lembrando que as organizações, na verdade, são pessoas. As pessoas estão lá, as pessoas estão fazendo as escolhas, elas estão buscando essas aproximações. Então, assim, essa teoria de responsabilidade social, que era como a sustentabilidade corporativa era chamada lá na década de 80, quando esse movimento começou. E quando eu comecei a trabalhar com isso, também a gente falava responsabilidade social, ele é um termo que vale, né? Mas ele traz a responsabilidade das organizações, entendendo que elas têm um impacto muito grande em todas as relações com todas as partes interessadas. Como é que era o conceito na época? A gente chama axioma de Friedman, né? O economista da época, que definia que a função do negócio era gerar lucro e fazer negócio. Basicamente assim, resumido. Para que existe uma organização? Lucro. Lucro para o acionista, pagar suas contas, gerar riquezas e acabou. Tá. E aí, isso foi evoluindo e a gente foi compreendendo que essas relações elas eram muito maiores. Elas não podiam ficar dentro dos 4 muros da empresa. Então, claro, falar de como uma empresa gera lucro, né, gera emprego, gera salários, benefícios, condições para essas pessoas é super legal.
Mas não é só isso. Ela tem a possibilidade de interferir em muito mais coisas. Então a gente fala, ela pode decidir, essa organização, se ela tem... Quais são as condições trabalhistas que ela vai, né? Ela pode pagar um excelente salário, mas ter um ambiente completamente insalubre em termos de saúde mental ou de... Saúde, sobretudo a mental, que não é muito visível, não é palpável, né? Essa questão comportamental, para mim, como eu vivi muito dentro de corporação, ela é a mais complicada, porque ela não é palpável. Não é, bota um API aí, um EPI. Exato. Não é. Não é. É todo um ambiente, é alguma coisa que a organização precisa compreender. Agora, por exemplo, em momentos de Covid, ok, ninguém estava preparado para isso, nem as pessoas, nem as organizações. E de repente, pá, de um dia para o outro, a gente começou, todos, né? Foram praticamente muitos, foram obrigados a trabalhar de casa, sem saber se tinha computador, sem saber se tinha uma mesa, uma cadeira adequada, um espaço com iluminação mínima necessária, pensando nas questões de saúde, né? E o que a gente tem visto, né? Eu vi ontem, eu acompanho algumas empresas que acho que fazem atitudes inspiradoras e na minha vida, na minha carreira, eu decidi que sempre que fossem bons exemplos, eu ia trazer o nome das empresas e quando fossem maus exemplos, eu não ia dizer, essa foi a premissa que eu assumi, mas como é um brilhante exemplo, eu vou trazer. A Natura, ela distribuiu para os seus colaboradores o kit ergonomia. E eu vi um post de uma pessoa que é uma colaboradora, não é nem, acho que nem direta dentro da organização, mas assim, presta um serviço para a Natura, em que ela simplesmente agradecia a Natura pelo recebimento da mesa e da cadeira, que daria boas condições de trabalho para ela. Então, assim, eu achei isso tão fantástico, porque, vejam só, o que a gente está falando? A gente está falando que a empresa está se preocupando com o organizador, com o colaborador, porque se ele tiver uma saúde física, mental, um bom ambiente de trabalho, boas condições, ele vai dar as respostas que a organização precisa. Quem mais, além da organização, está preocupada, está olhando para isso? Resultados diretos, financeiros vão ser melhores, sabe? Então, assim, trouxe as questões de como as organizações elas podem contribuir ao longo do mundo. O Riane falou que eles devem ser multinível. Adorei isso. E é isso mesmo. Riane, a Agenda 2030, quando ela se propôs, né, quando ela foi lançada, discutida, ela justamente já no processo de discussão antes de 2015, lá em 2012, né, nas reuniões Rio+20 e em todas as reuniões das Nações Unidas que aconteceram depois, ela se propôs a atender questões globais e multinível. Porque a agenda do ODM, da Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, tiveram alguns defeitos, tiveram alguns problemas, mas elas trouxeram muitos avanços, sobretudo na área de saúde e de educação. Só que isso eram agendas de governo. Essa agenda ODS, essa de agora, não é para governo. Também é para governo, mas é para governo, é para organização, é para sociedade civil, sociedades filantrópicas e indivíduos. Então, assim, cada um olhar aquilo e entender, bom, de que maneira eu posso contribuir? Nem que seja pequenininho, né? Nem que seja nada. Eu conversei com a Elsa essa semana e a Elsa falou uma coisa muito legal, que dentro do movimento do direito, né, tem uma relação, né, do direito sistêmico, né, que faz essa relação com a constelação de Bert Hellinger. Ela disse, cada um no seu papel. E eu adorei isso, porque o que a gente olha, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma Natura, dentro desse exemplo que eu trouxe agora, e vamos dizer uma empresa de 2 funcionários, a gente não pode comparar as mesmas coisas. Quando a gente fala sobre o impacto que o governo pode fazer, e eu como pessoa, dentro do meu mundo, dentro do meu universo, da minha família, da minha comunidade, ou de qualquer grupo que eu pertença, são impactos diferentes. Eu tenho responsabilidades diferentes, né, perante isso, mas ainda assim eu tenho essa possibilidade de mudança. E quando a gente fala dessa questão das relações, né,
e de como a responsabilidade social evoluiu, né, para entender que tudo que a empresa fizesse, olhando o bem-estar do funcionário, olhando o bem-estar dessa comunidade onde essa organização está inserida, olhando para as questões legais desse lugar onde ela está inserido, tudo isso também beneficiava ela, mas beneficiava também o todo. Eu trabalhei numa organização multinacional, onde eu coordenava a sustentabilidade, e eu trabalhei lá por 7 anos, e o fundador dessa empresa era um suíço, e ele era um cara sensacional. O nome dele era Stefan Schmidt-Heine. Tem algumas publicações e ele tem algumas iniciativas não governamentais, filantrópicas e de responsabilidade social brilhantes. E ele falava o seguinte, e claro que o que ele falava como fundador, CEO principal, acionista principal, era o mantra que a gente usava dentro da organização. Ele falava, não existem organizações exitosas em sociedades não exitosas. Ou seja, como é que uma... Né? É forte isso. Como é Parece que é tão, vamos dizer assim, é a velha história do óbvio, né? Que só é óbvio depois que você realmente nem só fala, mas incorpora, né? Incorpora. Então, eu acho que essa questão que você trouxe bem, né? Que é bem o tema da live, é essa questão do papel. Por que eu estou insistindo tanto com essa palavra? Porque nós, advogados, até então, eu citei o Rui Barbosa, né, para você, que você falou, nossa, mas como, né? Rui Barbosa é o nosso patrono, é o patrono da advocacia. Vamos dizer assim, tem 100 anos que Rui Barbosa faleceu e ele já tem uma fala que ele diz assim, justiça, quando é para um lado só, já não é justiça. Ou seja, eu fico sempre me perguntando, e aí volta de novo aqui a reflexão, por que se a gente tem Rui Barbosa como nosso patrono, por que será que até agora a gente não praticou essa justiça que pudesse ser uma justiça que o novo Código de Processo Civil, que está vigente, acho que 2017, a partir de 2017, ele contempla uma resolução adequada de conflitos. E o que é isso? É o melhor possível para todas as partes. É uma composição que muitas vezes, inclusive, ela pode ser feita, pode ser realizada sem necessariamente você chegar até a justiça. E eu tenho muito essa questão comigo, porque eu fico parada pensando o seguinte, Mariana, imagina nesse lugar que a gente está hoje, nessa situação. Se nós, advogados, que temos os nossos atos e manifestações invioláveis pela Constituição, se a gente começar a fazer uma revolução jurídica, vamos assim chamar, de começar a nos comportar de forma que a gente vai começar a trazer reflexões, perguntas, para que a gente consiga juntos. Traz a Mariana, traz o outro que fala, né, de felicidade, traz o outro que fala sobre formas de comportar dentro de uma instituição, dentro da sua casa, as questões das pessoas que têm mais dificuldade. Então, são coisas assim que o advogado, vamos dizer assim, está num lugar de muita responsabilidade. Há quem diga de muito poder. Eu também acho que sim, mas poder vem junto com a responsabilidade, né? Então eu acho que é isso daí que eu gostaria muito mesmo que nós, enquanto responsáveis nesse momento aqui, por essa comissão, a gente conseguisse trazer mais colegas para a gente ir pensando isso. E sem mesmo, de verdade, dizer assim, que resposta você tem? Eu não tenho. Eu já estou aqui me dizendo assim, gente, eu não tenho essa resposta. Entendeu? É uma coisa que nós vamos construir. Né? E que legal, né? E que legal. Maravilha, porque né? Também eu vou poder construir em cima daquilo que eu critico a vida inteira que não presta. Ou seja, mas eu também vou ter que me botar ali dentro, eu vou ter que ser responsável. Não posso ser qualquer coisa, porque aí tem integridade, tem
todos os valores sociais, individuais, que a gente vai trazendo dentro dessa construção, né? Exato, maravilhoso, com certeza. A gente não tem nenhuma resposta pronta, a gente não tem nenhuma organização perfeita, e a gente precisa mesmo desse processo de construção e de cocriação. Cocriação, porque a gente vai ter que construir e criar juntos. E voltando agora, dentro da perspectiva da Agenda 2030, que sem dúvida a agenda que o mundo precisa seguir nos 15 anos que passaram de 2015 até 2030, né? Desculpa, nos 5 que passaram, mas daqui para frente, nos próximos 10, né? De que maneira a gente vai co-criar para poder alcançar esses objetivos, né? E o bacana, uma das coisas que eu mais gosto dentro da agenda é o ODS 17, que ele fala das parcerias. Porque desde sempre a agenda não se, né, quando foi criado os ODS, assim, as pessoas, né, as organizações que criaram não tinham a pretensão de que isso fosse atingido sozinho e que as pessoas já soubessem a resposta. Já na criação não foi compreendido quais eram os caminhos, sabia que era necessário chegar naquele resultado final. A gente precisa acabar com a pobreza, a gente precisa acabar com a fome no mundo, a gente precisa acabar com as desigualdades raciais, de gênero, sociais. A gente violência, né? Que a ODS que fala né, da justiça, da violência, da corrupção. Exato. A gente precisa conter o aumento das mudanças climáticas. A gente precisa olhar para os ecossistemas terrestres, os ecossistemas aquáticos. Tá. De que maneira a gente vai fazer? Não sabemos. E é por isso que o ODS 17 traz, gente, a gente vai ter que trabalhar junto, nós vamos ter que unir forças, ver o que o governo pode fazer, o que as instituições podem fazer, o que os indivíduos no meio do caminho podem articular, de que maneira a gente pode construir novas tecnologias, e eu não estou falando de nada high-tech, tecnológico, inteligência artificial. Quando eu falo novas tecnologias, pode ser simplesmente uma caneta que escreve num clima de umidade, por exemplo, isso, entendeu? Qualquer coisa simples, e muitas vezes essas tecnologias são inclusive tecnologias sociais, que são aquelas respostas que emanam da própria sociedade civil, porque conhece a fundo quais são os seus problemas e sabe a forma de resolver. Só que às vezes essas sociedades, elas não têm dinheiro ou ela não tem articulação suficiente para fazer isso. E é aí que a gente consegue entrar com as questões de parceria. Eu queria trazer um outro dado bem interessante. Eu acho que é bacana para a gente trazer ainda mais reflexão nesse contexto da atuação dos advogados e todas as pessoas na área do direito, olhar para os impactos econômicos que cada um dos aspectos que eu vou citar aqui tem no PIB mundial. O maior deles, então 9% do PIB mundial é prejudicado por violência e conflito. Ainda nessa temática da governança, que são coisas que, né, os senhores, e como eu estou nessa live, eu vou falar nós, senhores e senhoras, nós todos, né, onde é que a gente pode impactar diretamente, e impactando diretamente aqui, eu posso reverberar nos outros objetivos. 2% do PIB mundial é perdido por corrupção. Corrupção, gente. Corrupção em todas. E eu não vou falar de um nível só. A gente está falando de corrupção multinível. Assim como o colega Riane trouxe que a colaboração, essa agenda é multinível, os problemas também são. Então, por isso que a gente precisa juntar setores, juntar esforços. E ainda 1,4% do PIB é perdido por fluxos financeiros ilícitos. Então, assim, vamos juntar ali, né, com a corrupção, praticamente 3,5% do PIB. É muita coisa. Com todo esse dinheiro, a gente não precisaria ter pessoas passando fome, sem as condições mínimas de saúde, de qualidade de vida, violência, de dignidade. Seria impactada, né? A violência, com certeza,
iria diminuir, né? Porque a gente sabe que a violência muitas vezes é fruto dessa família que não tem um prato de comida. E aqui não estou justificando, eu estou colocando fatos. Só fatos. Né? Isso. Com certeza. É muito complexo, é uma relação complexa. O que veio primeiro, se a desigualdade social gerou a pobreza, a fome, ou isso gerou a desigualdade, ou eu não sei, eu não sou especialista para poder dizer isso, e eu acho que essa resposta é uma resposta difícil. O que a gente sabe é que a gente precisa atuar naquilo que a gente pode impactar, né? Assim, E nisso daí, Mariana... eu tô perdida meio aqui já com o tempo, né? Mas eu não queria que a gente terminasse, eu espero que não esteja ainda não, mas eu queria muito que uma das coisas que me impactou muito, eu falei isso já para Mariana, foi uma fala dela dizendo, né, que a sustentabilidade mora nas relações. Eu acho que tudo isso que a Mariana está trazendo comprova o tanto que cada um de nós, pessoa física, precisa hoje parar e pensar o que é que eu vou colaborar. Porque eu tô com uma situação assim bem particular que o meu irmão perdeu o emprego. O meu irmão perdeu o emprego. E aí, num setor que é de concessionária, que é de carro, hoje se eu incentivo esse meu irmão a toda ferro e fogo, a buscar os direitos dele, olha que cadeia que isso vai... Eu estou falando do ferro e fogo, tá? Do advogado que vai buscar o direito do seu cliente, né? Do meu irmão, no caso. Então, ele vai para a empresa. A empresa mandou ele embora, por quê? Porque ele foi insubordinado? Porque ele não produzia? Não, porque ela também está sendo impactada por essa empresa. Ela, por sua vez, vai impactar as montadoras. As montadoras também estão sendo. Então, a empresa vai jogar lá na montadora. E aí, olha que cadeia nessa concepção litigante que nós temos hoje do direito, sem muitas vezes olhar esse posso falar ecossistema? Pode, né? Perfeito. Esse ecossistema todo que vai impactando, igual o joguinho de dominó que você bate de um e vai caindo em todos. Olha onde. Então, olha, gente, que responsabilidade. Olha que oportunidade que nós, advogados, estamos tendo, inclusive, de começar a fazer uma advocacia que vai nos dar, inclusive, melhores condições de vida. Porque o advogado que tem uma postura de beligerante, ele primeiro briga consigo. Ele fica sempre naquele lugar de onde que eu vou buscar uma estratégia para ganhar o processo. E claro, gente, o cliente que me contratou, ele quer sim que eu entregue uma solução para ele. É lógico, e eu vou buscar naquilo que eu conheço. O que eu conheço hoje é esse lugar. Mas, e aí? Meu convite é esse. Vamos juntar, vamos pensar. E isso, gente, não é ideologia barata. Isso é realidade. Isso é realidade. A gente pode impactar muito. A gente, sim, tem um poder, e aí isso é que eu trago muito, Mariana, eu falo sempre muito isso, é um poder de olhar para si, de se reconhecer como realmente aquele protagonista que pode primeiro fazer por si. E isso eu não estou falando de egoísmo, eu estou falando de uma pessoa que se autoestrutura, se autolidera, porque o advogado é um líder. Isso. Tudo que a ordem fala, a sociedade segue. Por quê? Porque a ordem é muito responsável, ela é muito poderosa e ela faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Então, é esse meu convite. O nosso papel é esse, é de buscar novas alternativas. Novas alternativas. E aí, eu fico muito feliz de encontrar uma pessoa que, num olhar linear, que não é o caso do sistêmico, vamos lá, hashtag tamo junto. Isso me encanta por demais. Muito, muito. Porque eu acredito, eu vivi muito isso, e eu acredito que a vida é assim. Maravilha, Elci. Você falou bastante da questão do poder, né? E como os advogados têm esse poder, essa decisão,
deliberação, né, sobre coisas que vão impactar muitas pessoas, muitas vidas, organizações e o curso de tudo isso. É super clichê o que eu vou falar aqui, mas eu adoro uma frase do filme do Homem-Aranha. Quem Eu já lembrei assistiu? dele. Em que o tio do Homem-Aranha fala que grandes poderes vêm Poderes vêm grandes com grandes responsabilidades. responsabilidades. E aí é justamente nessa possibilidade em que a gente pode fazer as escolhas. Então, aquilo que eu falei, cada um precisa encontrar, né, e entender que não importa o seu tamanho ou não importa a sua abrangência, o seu impacto. Esse impacto existe, existe esse poder e existe essa Essa responsabilidade. responsabilidade. Então, Exatamente. então, é claro, se a gente falar de uma organização enorme, gigantesca, multinacional, que tem um PIB comparável a um PIB de nação, como eu comentei há pouco, é claro que a gente está dizendo que essa organização tem uma responsabilidade muito maior em contribuir com a agenda, em contribuir com as questões de garantia de boas condições de trabalho, de garantia de uma vida digna, de garantia de relações estáveis, né? Mas não significa que aquela pequenininha e que a pessoa dentro da sua casa, dentro da sua família, não tenha também essa responsabilidade. E essas respostas, a gente precisa unir esforços, a gente precisa juntar forças, entendimentos diferentes para trazer, bom, de que maneira eu posso, dentro do meu setor, contribuir. Bom, como eu comentei com você, Elci, eu sou doidinha por um desafio, né? E quando você... Somos, né? Somos. É verdade. E quando você me fez contato, me convidou para essa live para falar sobre, né, essa relação do direito sistêmico com a sustentabilidade e falar sobre essas questões né, de relações, primeiro eu respirei fundo e falei, puxa, desafio, né? Desafio grande, porque o direito não é o meu mundo, né? Eu sou engenheira florestal, trabalho com sustentabilidade há muitos anos, então assim, são outras, inclusive linguagens. Mas eu acho que a vantagem de a gente estar em mundos diferentes, a gente vê as mesmas coisas de formas diferentes. E esse que é o valor Exatamente. maravilhoso, né? Da diversidade de histórias, de pensamento, de linhas de raciocínio. Então, claro, como engenheiro, eu penso dentro de uma caixinha, né? Os senhores e as senhoras na área social já têm uma forma diferente de abranger, juntar essas expertises com as pessoas diferentes, com outras organizações, outras contribuições, é que vai fazer a gente conseguir enxergar essas possibilidades, né? A gente falou bastante, né, Elci, sobre como a sustentabilidade está nas relações, né? E até eu acho que eu até fiquei surpresa, né, positivamente surpresa quando você fez o contato comigo trazendo essa frase, né? Como eu disse, a frase não é exatamente minha, né? Ela é dentro de um conceito amplo da teoria dos stakeholders, né? Stakeholders é uma palavra em inglês meio chatinha de falar, mas na verdade ele traz partes interessadas. E eu até brinco um pouquinho que são as partes interessadas e interessantes. Então, como eu venho do mundo corporativo, né? E como consultora, eu estou sempre em contato com organizações em geral do segundo setor, alguma coisinha do terceiro setor também. Quem são essas partes interessadas para uma organização? Então, assim, quando um líder dentro de uma empresa, e eu não vou falar a empresa, porque a empresa é um ser inexistente, a empresa não existe, ela não é feita da parede, das cadeiras, do computador, são as pessoas que estão lá dentro. Então, quando um líder, qualquer que seja o nível desse líder, resolve tomar uma decisão no sentido de vamos comprar esta matéria-prima deste fornecedor neste lugar para fazer o determinado produto XYZ da maneira qualquer uma, aqui que eu vou usar dentro da minha linha Fabril, essa escolha tem todo um impacto. E esse impacto, ele mora nessas relações.
na relação que a organização tem com o fornecedor, na relação que a organização tem com a logística, na organização da relação com o meio ambiente, né? De que maneira eu emito mais ou menos gases de efeito estufa, de que maneira eu fomento economia local ou economia de um outro país, de que maneira eu fomento a diversidade das pessoas, de que maneira eu estou garantindo que as condições de trabalho de quem está lá num serviço terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, como a gente vê muitas vezes em grandes organizações, de que maneira isso está sendo criado? Será que é razoável que eu receba na minha casa um produto que vem do outro lado do mundo e que custa R$2, sendo que se eu produzir aqui ele vai custar 10? Tem alguma coisa errada. Eu tenho que olhar para essas relações. Eu tenho que olhar e ver o que está por trás disso que eu não estou considerando ou que eu não estou enxergando e que essa organização não está considerando e que está trazendo prejuízo para todo mundo globalmente. Você trouxe aqui a ideia do efeito borboleta e parece até um pouco ideológico falar, uma borboleta, base as asas aqui, pode ser, claro, mas ele tem comprovações científicas e infelizmente muito do que a gente está vivendo agora por conta de Covid e de todos esses impactos que a gente está sofrendo observadas no passado, né? No passado, nesse presente aí, né, de questões de cuidados com o meio ambiente, cuidado com as pessoas, cuidado com o equilíbrio das relações, né? Como é que a gente compreende que uma doença sai do mundo silvestre, atinge pessoas? Está desequilibrado, né? Tá tudo desequilibrado, é natureza desequilibrada, é ecossistema desequilibrado, são relações humanas desequilibradas. Então, o que nós, de novo nós, eu sou engenheira, mas nós, o que nós, enquanto advogados, podemos impactar nessas relações? Trazer um mundo mais humano, mais justo, mais equitativo, mais diverso, né? Mais digno. E hoje, talvez assim, né, no passado, a gente não tenha, porque você aí que vive com um expert em comportamento, você vai me compreender melhor, mas eu vou tentar ser assim, bem simples, né? Mas a mente, ela tem muita dificuldade com coisas abstratas. Então, vamos dizer assim, eu, advogado, fui treinado para agir dessa forma, nesse pensamento cartesiano, linear, e tá, beleza. Mas hoje, a gente tem, numa dimensão planetária, uma situação que, putz, bota a sua mente aí e fala, caraca, é isso? O que eu faço aqui impacta lá. Então, quando você vem, né, hoje, com essa simples situação que eu coloquei aqui, desse contrato que foi rompido, e se eu vou simplesmente na mesma forma, no mesmo comportamento, com a mesma postura que eu sempre fui, eu não vou ajudar esse equilíbrio voltar. E se tem uma coisa que é natural, é a natureza, né? Então, isso aí que está acontecendo, você melhor do que eu vai falar, que é o quê? É a natureza de todas as formas se apertando aí para ela voltar a viver, a seguir o fluxo natural. E isso daí, o Riane está colocando, se os problemas são multiníveis, as ações também deverão ser, né? Eu acho que é por aí, né? E aí, eu antes aqui da live, gente, eu tenho certeza que quem está aqui está gostando, né? A gente está mantendo um nível aqui, e a gente já pensando nisso, eu já fiz o convite à Mariana, junto com o meu colega Alexandre Yunes, que é do Direito Ambiental, junto com a Paula, que também está aqui, que é a minha vice na comissão. No dia 15, a gente vai fazer um painel para a gente conversar melhor, para a gente poder estar aqui
mas de frente a frente, a gente vai fazer no Zoom, então já fica aqui o convite para quem está, e vamos espalhar esse movimento sistêmico, porque a Mariana trouxe essa questão da constelação, mas a constelação é um ponto dentro de todo esse contexto que é o direito sistêmico. Então, eu acredito... Eu acho que eles estão deixando a gente até mais do que a hora, hein? Que bom, né? E aí a gente vai seguindo aqui, mas a gente já vou deixando esse convite, depois a gente vai colocar aqui nas mídias sociais, sim, mas no dia 15, nesse mesmo horário, a gente vai fazer agora sim um painel mais aberto, com uma participação de todos vocês que estão aqui, de muitos mais, a gente espera isso para a gente trazer a nossa contribuição. Vamos falar assim, né? A nossa contribuição. Isso, isso. Maravilha, Elci. Um prazer enorme estar aqui com você. Foi maravilhoso, né, a gente poder chegar nessa possibilidade de juntar esses temas, como eu disse, pouco prováveis de estarem juntos numa discussão, mas esse exercício ele é mais do que importante nesse momento para a gente dar um pulo, né, que a nossa sociedade precisa. Eu fico à tua disposição para a próxima semana, convido a todos nas 10h30, no dia 15, acho que é 10h30, depois a Elci confirma melhor, para a gente continuar conversando sobre isso, e todas as perguntas, interações, comentários vão ser muito positivos, e eu só posso agradecer aos ouvintes, participantes, as perguntas super interessantes que surgiram, e principalmente a Elci, essa pessoa maravilhosa que eu não conheço pessoalmente ainda, mas que foi um prazer estar aqui com você, Elci. Ai, muito obrigada, Fio, muito obrigada. Eu também fico muito feliz dessa feliz sincronicidade, vamos assim chamar, e eu acho que é isso também. Eu acredito muito nessa questão energética, de como que a gente expande essa energia. Então, a Mariana me perguntou como que eu cheguei na live deles, eu não soube dizer, mas graças a esse monte de live que aconteceu aí. E, enfim... a Mariana também, ela estava fazendo uma live, e agora aqui vou falar como que eu cheguei até nela, né? Ela estava fazendo uma live com o marido dela, que fala de um tema maravilhoso, que é felicidade. Então eu caí na live deles, porque ele estava com um livro dele, que eu não lembro o nome, depois você me ajuda aí, mas ele era amarelo e falava de felicidade, e eu conheço uma pessoa que fala de felicidade, e o livro dela era amarelo. Eu falei, ué, o que é isso? Então eu entrei. Então, foi assim, e eu acredito nisso que aconteceu com a gente, e cada um de nós que está aqui pode se colocar à disposição para que realmente a nossa energia individual busque aquela energia que vai fazer ressonância com a vida, né? Gente, olha, eu vou agradecer muitíssimo, Clara, Mariana. Foi assim, uma feliz surpresa da gente estar se encontrando nesse lugar, falando de coisas exatamente como a Mariana disse, aparentemente improváveis, porém totalmente viáveis e possíveis da gente começar a trabalhar junto dentro da advocacia, sobretudo, porque realmente a gente está no momento de quebra de paradigmas, não até porque eu me conscientizei. Agora veio meio que, eu falei, a advocacia teve que vir para o mundo online, né, à força, né? Então, a gente aproveita esse momento para fazer uma senhora limonada disso tudo, e é uma questão da gente realmente de sobrevivência, vamos assim dizer. Se nada mais tocou a ninguém aqui, pensa que é uma questão de sobrevivência. Mas eu acredito que é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Gente, obrigada a todos que participaram. Mais uma vez, em nome da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, junto com a coordenação das comissões, no nome do coordenador Alberto Nemer, do nosso presidente José Carlos Rischi, eu agradeço a você, e agora ele está me dando sinal de que está terminando. Então, gente, ó, eu coloco aqui, essa semana eu já divulgo, mas muito obrigada a todos que participaram. Bom, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.